Bota a mão na consciência que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal, rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade, temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo. E se tocar as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É o modelo econômico que ferra a nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Olá, boa noite, amigas e amigos da Auditoria Cidadã da Dívida. Estamos aqui dando início a mais uma live no canal da Auditoria Cidadã. Toda segunda-feira, às 19 horas, estamos aqui. Anotem aí na agenda para não perderem os nossos encontros. Toda segunda-feira, às 19 horas, estamos juntos aqui. E hoje com um tema importantíssimo, não é? O tema da educação. Não tem como qualquer país, qualquer estado, qualquer município ter desenvolvimento socioeconômico sem investimentos em educação. E olha o que está acontecendo no Brasil. O tema da live de hoje é Educação sofre cortes, enquanto trilhões se destinam ao sistema da dívida. E esses cortes, gente, não são só esse ano, não. Para debater isso, nós contamos aqui com um professor e uma professora hoje, muito especiais, muito queridos, a professora Júnia Zaidan. A Júnia é linguista, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo, é uma das articuladoras do movimento Capixabas contra a Reforma Administrativa, lá no estado do Espírito Santo, e ela é também diretora licenciada do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo. É diretora da ADUFES, da Associação dos Professores lá. Muito bem-vinda, querida Júnia. E temos também o professor José Menezes Gomes, que é professor de Economia em Santana do Ipanema e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas.
Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestre em Economia pela Universidade Federal de Goiás, de onde que é essa universidade? Está fechado o seu áudio. Campina Grande. Campina Grande. Você me mandou com a sigla. Porque antes era o FPB, aí criou-se a UFCG. Então, no estado da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande, no estado da Paraíba. Ele é doutor em História Econômica pela USP, pós-doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Pernambuco. E, com muita honra para nós, coordena o núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida em Alagoas, é membro da Rede Internacional de Cátedras sobre a Dívida Pública. E nós vamos colocar a professora Júnia lá na rede de cátedras, hein, professora Júnia? Sim. O professor Ramiro Chimures, que é o presidente, está nos assistindo aqui, eu tenho certeza que ele respalda o convite. Então, muito bem-vindos, eu passo para cada um aí para fazer a sua saudação, pedindo desculpas por essa brevíssima apresentação. Gente, o currículo deles é maravilhoso, mas eu fiz um resuminho aqui, eles me mandaram 4 linhas só para essa apresentação e para a gente debater o tema, não é? Muito bem-vinda, Júnia, pode abrir para saudação os nossos internautas. Muitíssimo obrigada, Maria Lúcia Fatorelli, agradeço também aqui, saúde José Menezes, é uma alegria, uma honra mesmo estar aqui, contribuindo com essa discussão para a Auditoria Cidadã da Dívida, que é um projeto de extrema relevância para quem se coloca em luta pela classe trabalhadora nesse país. É absolutamente extraordinária a capacidade que esse projeto tem de articular a sua discussão com diversos campos. Estava dia desse falando de petróleo, educação, saúde, porque se trata disso, né? Então, eu quero saudar todo mundo que está em casa e fico feliz de estar aqui nessa noite. Muito obrigada. Que ótimo, Júnior, muito bem-vinda, viu? Professor Menezes, para sua saudação. Bom, boa noite a Júnia, a Maria Lúcia e aos demais que estão nos acompanhando, mas eu queria aproveitar esse momento para fazer uma homenagem a Lisete Arelaro, que faleceu anteontem, e que foi uma grande militante, uma grande lutadora. Ela foi não só dirigente do Andes, dirigente da DUSP, mas também professora, ou seja, é muito importante que nesse momento que vamos discutir as tentativas de destruição da universidade pública, fazer uma homenagem a alguém que deu uma grande contribuição a esta luta. Então, era esse o meu registro inicial. Muito bem lembrado, Menezes, ela está presente, porque toda a luta que ela realizou, né, durante a vida está aí dando frutos, né, em cada um de nós que damos sequência à luta dela. Não é? Então, muito bem lembrado, que ela receba essa nossa homenagem e continue nos inspirando, não é? do mundo onde ela habita agora. Então, vamos lá enfrentar o nosso tema, gente, um tema importantíssimo. Eu vou fazer, inicialmente, uma relação do tema da educação com a luta da Auditoria Cidadã da Dívida. A gente tem feito anualmente o gráfico do orçamento federal executado, não é? Executado quer dizer o orçamento pago em cada ano, é o famoso gráfico de pizza, e vou até pedir ao Vinícius para colocá-lo aí na tela, o último, esse aí, ó, que vocês estão assistindo, é o último, é o gráfico do orçamento executado, pago, no ano de 2021. E o que aconteceu no ano de 2021? Vocês conseguem enxergar aí a fatia da educação? Clarinha aí do lado direito, olha, educação, 2,49%. O que significou isso? 96 bilhões em um ano para toda a rede de educação federal, que corresponde às universidades públicas, aos institutos federais de educação, e está embutido aí todo o gasto
com educação federal, que além do gasto com as universidades federais e com os institutos federais, nesses 96 bilhões, tem gastos, investimentos com educação também, por exemplo, financiamento de universidades privadas através do FIES e outras coisas. Está tudo aí no gasto federal. Enquanto a educação recebeu apenas 96 bilhões, olha a dívida, pessoal. Juros e amortizações da dívida ficaram com 50,78% de tudo que foi pago pelo governo federal em 2021. Quase 2 trilhões de reais. 1,960 bilhões. Então, esse gráfico está em destaque lá na página da Auditoria Cidadã. Pode tirar da tela, o Vinícius, para a gente dialogar com os nossos convidados aqui. Quem quiser pode acessar a página auditoriacidadã.org.br e vocês vão ver lá logo de cara esse gráfico. Se vocês clicarem em cima dele, vocês vão chegar ao artigo em que nós explicamos detalhadamente os gastos com a dívida. Explicamos, por exemplo, essa falácia, né, da rolagem. Tem muita gente que fala, esse gasto com a dívida aí é só rolagem. Você já deve ter ouvido falar isso 200 vezes. Não é rolagem não, gente. É pago. É dinheiro de títulos que o Tesouro Nacional emite, arrecada e usa o dinheiro para pagar juros. Grande parte dos juros tem sido contabilizada como se fosse amortização, uma maquiagem. Dentro desses 2 trilhões aí, estão os mecanismos que a Auditoria Cidadã vem denunciando. O gasto do Banco Central com a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Sai do orçamento público. Também está aí os prejuízos com os contratos de swap cambial. O Banco Central vai lá e garante a variação do dólar. Vocês viram, o dólar explodiu? Quem é que bancou esse prejuízo? Nós. A custa do gasto com a dívida. E mais, até o pedacinho que vai de rolagem, eu pergunto a vocês, isso é ou não é uma opção política? O governo emite títulos, vende para o mercado, arrecada o dinheiro. Qual é a opção dele? Pagar imediatamente os mecanismos que estão lá da dívida pública, sem transparência alguma. Nem sabemos para quem estamos pagando. Por isso exigimos auditoria. Agora, ele teria opção. Olha aqui, detentores de títulos. Aguardem. Aguardem. Nós não vamos pagar juros agora, porque as universidades estão inviabilizadas. A saúde pública está inviabilizada. Tem gente morrendo sem atendimento, sem a materialidade necessária, por falta de recurso. Nós estamos perdendo os nossos cientistas. Olha o que vai para a ciência e tecnologia. Uma miséria, as pesquisas estão interrompidas, as bolsas sendo cortadas, o país caminhando a passos largos para um atraso inaceitável, incompatível com as imensas riquezas que existem aqui. Então, discutir esse tema da educação é fundamental. Vamos, então, ouvir os nossos convidados e, em seguida, no próximo bloco, eu vou fazer a relação disso que nós estamos discutindo hoje com outros temas, não é? Por exemplo, a isenção que o governo acabou de dar para a área do petróleo e que não enfrenta o problema, não vai lá na raiz do problema que está na política de preço praticada pela Petrobras, deram isenção de tributos. Onde é que vai bater essa isenção? É menos recursos no orçamento, não é? Poderíamos até ter uma discussão, porque realmente o imposto sobre o consumo no Brasil é muito alto,
Mas o que fizeram? Não é? Fizeram um congelamento, isso vai impactar no orçamento, e vocês acham que qual destinação que será cortada? Não é o gasto com a dívida, esse é sagrado. Virão mais cortes em educação, em saúde, etc. Então, vamos lá, vamos debater esses cortes na educação inaceitáveis. Primeiramente, vamos ouvir a querida professora Júnia Zaidan. Já fiz a breve apresentação dela. Quem está chegando atrasado na live, depois vai ver. É uma grande professora da Universidade Federal do Espírito Santo. E quem está chegando agora, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Com a palavra, querida Júnia. Muito obrigada, Maria Lúcia. Falar com quem está chegando agora, falar igual antigamente. Depois vocês rebobinam a fita para ver o que vocês perderam. Mas está muito mais fácil hoje, né? Muito mais fácil, mas muito mais difícil, né, gente? Ao mesmo tempo, contraditoriamente, o que parece ser uma contradição, mas na verdade é o encaixe mesmo de tudo, né, no contemporâneo, que é a rapidez com que as tecnologias possibilitam as interações, as operações, e a gente vai falar de operações financeiras, quer dizer, eu não vou falar de operações financeiras, mas estou mencionando o que está aí no bojo de toda essa dinâmica que se estabeleceu, é histórica, data lá da década de 80, né, em relação à dívida pública, e se me permitem, como professora, né, alguns estudantes que eu convidei, eu falei, esse assunto diz respeito a todo mundo, vou fazer um breve apanhado, estou com o meu tempo aqui contando, para estudantes que talvez ainda não tenham se familiarizado, aproximado desse assunto. Não posso deixar de registrar o meu abraço e beijo para a Lujan Miranda, nossa querida companheira, camarada aqui das lutas no Espírito Santo, do Núcleo Capixaba da Auditoria da Dívida, que faz um trabalho excepcional. É importante lembrar, em alguma medida, eu vou estar repetindo o que Maria Lúcia já falou em alguns pontos, mas em 87, o gasto com a dívida pública, década de 80, em 1987, era de cerca de 11%, pouco mais de 11%, né? Isso, historicamente, vai se avolumando para chegar a essas pizzas que a gente sempre vê nos gráficos muito bem didáticos para a nossa compreensão, a 50% do orçamento público federal. Eu vou repetir aqui uma expressão usada pelo Paulo Lindsay e Marcelo Marcelino, que publicaram um artigo excelente, aí eu vi no site da Auditoria Pública, a Auditoria da Dívida aqui da Núcleo Capixaba, em que eles falam, o sistema da dívida é uma ferramenta, é a principal ferramenta de captura do Estado Nacional, né? Então, o que significa isso, né? É como você mantém cativo, como você mantém aprisionado, refém, o Estado brasileiro, o Estado com letra maiúscula, né? E que vai, na medida em que os governos se sucedem, né, sendo cada vez mais vilipendiado, cada vez mais expoliado, que, embora isso tenha acontecido agora nesse governo atual, a aceleração, a aprovação na calada da noite, em vésperas de feriado, eu lembro disso em 2020, lendo alguns materiais da dívida pública, aqueles dispositivos que vão sendo acrescentados ali, apesar disso ter se acelerado durante a pandemia e nessa administração Bolsonaro, não podemos esquecer que se trata de mecanismos de transferência dos recursos públicos para o mercado financeiro, para os grandes conglomerados, que é histórico, que sucessivamente poderiam ter sido objeto de intervenção dos governos em defesa do Estado brasileiro, da nossa soberania. E seguimos, portanto, eu já coloco uma questão aqui para a gente depois ouvir Maria Lúcia, também o professor Menezes, sobre, por exemplo, a carta que a auditoria fez em 2018, né, interpelando os candidatos à presidência, se temos intenção de ter novamente essa interpelação absolutamente imprescindível para que a gente possa vislumbrar um horizonte de respiro mínimo que seja para o nosso país entristecido e débil. Vamos ter que perguntar aos presidenciáveis, e aí, vão auditar a dívida? Qual é o compromisso de vocês com a educação e com a saúde, né? Então, e com todas as áreas, né? A gente está falando de áreas incontáveis que estão sempre na pauta de discussão deste projeto maravilhoso.
Então, esses rentistas, quer dizer, esses conglomerados, esses rentistas, são aqueles que são os donos da dívida pública e que obtêm, diante do Estado brasileiro, condição muito privilegiada, se comparado com o cidadão e a cidadã comuns, né, que estão ali pagando seus impostos, que estão dependendo das políticas públicas que deveriam ser garantidas. Entre elas está a educação. A gente vai falar de modo mais focalizado na educação, mas o assunto se espraia para tantos campos da vida social e que precisam ser objeto de intervenção dos movimentos populares, do sindicalismo, né? E eu quero fazer uma saudação ao ANDE, Sindicato Nacional, que tem estado comprometido com o fortalecimento da Auditoria Cidadã da Dívida e que eu espero que continue, né? Que ampliemos de várias formas esse fortalecimento. Bom, eu acho que é importante mencionar que as universidades, essa relação que a gente pode fazer por que diz que falta dinheiro? Por que diz que a educação, o serviço público, por exemplo, quebra o país? Ao mesmo tempo em que você vê essa pizza sendo dividida sem ter lastro social de benefícios para a população. A que equivale todo esse dinheiro que escoa pelo ralo do sistema da dívida, né? E aí não podemos deixar de mencionar que a mídia comercial, né, os meios de comunicação de massa, que têm compromisso histórico nesse país com as elites políticas e financeiras, que têm um compromisso histórico nesse país com o fechamento, inclusive, de regime quando aconteceu, né? Essa mídia comercial, ela desempenha uma função primordial, e eu que sou do campo da linguagem, né, na educação, na formação de professores na área de letras, a gente sempre atenta para isso, que é disseminar, fortalecer e naturalizar um discurso de que a educação quebra. Lembra quando a gente teve a discussão sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma trabalhista? Era um discurso que era disseminado do mesmo modo, né, para dizer o que quebra o país são os trabalhadores que usufruem de benefício, supostamente. O que quebra o país é a Previdência. O que quebra o país é a educação pública de qualidade. As universidades são muito caras para o Brasil. Horas, não existe qualquer país que aspire à sua soberania nacional que não tenha uma educação de excelência, né? E portanto, a gente tem que questionar, tem que interrogar esses meios de comunicação das diversas formas que a gente puder construir uma contra-narrativa, um contra-discurso, né? A respeito de quem eles estão a serviço, né? Então, os cortes nos investimentos públicos, eles estão destruindo o que a gente construiu a duras penas, e não que o edifício que erigimos ao longo da história brasileira tenha sido suficiente. Não que a universidade tenha chegado a um estado de ser popular o suficiente. Nunca foi suficientemente popular. Nunca foi totalmente acessível à população brasileira que faz jus a uma educação de qualidade. Mas até o pouco que a gente havia construído está sendo destruído. Apenas metade dos investimentos em educação vão para as universidades hoje, né? São dados que a gente obtém lá por meio da mobilização do ANDE, Sindicato Nacional. A gente tem 90% das universidades federais hoje com perda real no orçamento. A gente teve, em 5 anos, o encolhimento de 28% da verba nacional para a educação superior. A emenda constitucional 95, né, que é a emenda do teto do gastos, a PEC, na época, quando ela era a PEC, ainda a gente chamava a PEC do fim do mundo, estivemos nas ruas, abraçamos a universidade com uma faixa preta de luto quando foi aprovada, mantivemos a luta e temos que interrogar os candidatos à presidência desse país. Vão revogar? Vão ou não vão revogar a emenda constitucional 95, tanto quanto a reforma da Previdência, tanto quanto a reforma trabalhista, e vão auditar a dívida, né? Então, a gente tem, por exemplo, a emenda constitucional 95, que retira mais de 25,5 bilhões por ano da educação, né? Temos um decreto que cortou 13,7 13 mil cargos nas universidades públicas recentemente, sob o mesmo argumento falacioso que a mídia patronal desse país reforça e inculca em toda a nossa população de que supostamente o serviço público é caro para o país, né? A gente tem atraso, como Maria Lúcia falou, em pagamento de bolsas, cortes que interromperam 70 mil pesquisas nesse país. A gente não está falando de coisa pouca, a gente está falando de 2 mil pesquisas sobre Covid. Esse país
que muitas vezes foi e pode continuar sendo referência em pesquisas de diversos campos, de diversas áreas. Essa é uma luta de todas e todos, né? Não é apenas de quem está na universidade estudando, nem de quem está trabalhando como professor. Então, assim, eu estou chegando ao final dessa minha primeira intervenção e depois eu posso falar rapidamente sobre que mobilização temos construído junto das organizações da classe trabalhadora, junto dos sindicatos, junto do segmento estudantil, de técnicos, contra esse desmonte. Nenhum país, repito o que eu falei anteriormente, pode aspirar à sua soberania sem investimento em educação de grande qualidade. E eu acho que é absolutamente extraordinária a contribuição que a Auditoria Cidadã da Dívida faz também para essa luta e para tantas outras, né? Eu fico por aqui, depois a gente pode complementar. Muito obrigada. Excelente, Júnia. Informações. Olha, 70 mil pesquisas, Júnia. Que loucura. Gente, 70 mil pesquisas interrompidas. Olha que absurdo, não é? Então, assim, poderíamos estar em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico, porque o Brasil tem muito potencial, tem muita riqueza, e essa escassez que a gente vem denunciando, ela é produzida por esse modelo econômico, gente, que deixa a educação cada vez com menos recursos, impede o progresso do país, não é o verdadeiro progresso, e fica aí, ó, dando isenção, não é? Ó, tem uma notícia aqui que eu gostaria até que o professor Menezes comentasse, porque ele vai falar um pouco da educação no âmbito dos estados. Os estados vão perder 18 bilhões com essa isenção dada agora, que não vai à fonte do problema. Quero fazer um outro comentário com um ponto que importantíssimo, aliás, 2 pontos importantíssimos que a Júnia colocou. Primeiro, ela falou esse gasto sem lastro, né, com a dívida. Esse é o principal ponto, Júnia. Porque se nós estivéssemos contraindo dívida, explodindo aí o estoque da dívida, como estamos explodindo, está com mais de 7 trilhões de dívida interna, apesar desses pagamentos anuais impressionantes, já passou, está em quase 7 trilhões e meio o estoque da dívida. Se essa dívida tivesse contrapartida em investimentos, nós estaremos batendo palma. Mas o próprio Tribunal de Contas da União já declarou ao Senado: essa dívida pública federal não tem servido para investimentos no país. É uma dívida destinada a alimentar esses mecanismos financeiros que eu citei inicialmente. Juros exorbitantes, como agora o Banco Central está disparando juros, sob a falsa justificativa de controlar a inflação, que no Brasil tem outras origens, e não diminui com o aumento do juro. Remuneração da sobra de caixa dos bancos, prejuízo do swap, e todos esses mecanismos de transformação de dívida privada em dívida pública. E por falar em dívida privada e em dívida pública, o professor Menezes tem um artigo brilhante em que ele comenta a dívida do PROES, que é o programa que, no âmbito dos estados, transformou passivo de bancos em dívida pública. E todos os estados estão pagando. Não é? Eu tenho certeza que ele vai falar disso para nós e já passo para ele a palavra para ele nos brindar com a sua fala também. Muito grata, Júnia, pelas informações. Depois a gente volta para você. Menezes. Seu microfone. Além do que vocês já colocaram na questão do orçamento, nós temos algo muito pior. É que o primeiro-ministro desse governo da educação era terraplanista. O segundo também. Ou seja, não é só uma intenção clara a partir do orçamento. É uma intenção clara a partir de uma visão fundamentalista, anti-ciência. Ou seja, é muito mais além do que se possa imaginar. Acho que o Darcy Ribeiro que falava que existia um projeto, mas um projeto de destruição. Agora nós temos exatamente esse aprofundamento, só que agora tem um adicional, que é esse ódio de fundamentalistas para colocar no Ministério da Educação alguém que contesta
as coisas mais elementares. Bom, então, só para a gente ter uma ideia de como é que nós estamos. Agora, vamos lá. Quando mais as universidades públicas provaram da sua importância no momento de pandemia, nas pesquisas, em tudo, porque 95% das pesquisas desse país são feitas, acaba surgindo das universidades públicas, foi justamente o momento de mais ataque. É claro que não foi só a educação. Foi a educação, foi a saúde, foi a segurança, foi a tudo isso. Eu vou pegar, especialmente, a questão das estaduais, e vou pegar como exemplo, especialmente Alagoas, e mais a 2 ou 3 estados, para mostrar a contradição que nós temos. Porque quando Maria Lúcia falou do PROES, a gente precisa entender exatamente o que os bancos estaduais serviram. E os bancos estaduais, na sua maioria, eles acabaram servindo para financiar as oligarquias regionais, para financiar as burguesias regionais. Por coincidência, essa estrutura de poder em cada estado, ela acabou utilizando os bancos estaduais para fins privados. E aqui fica bem claro, porque nós tivemos a CPI do Produban, que era o Banco do Estado de Alagoas. Os usineiros, que também, eles desempenham duas coisas, ele é o público, ele é o privado. Os usineiros, que também dominavam o poder político, estavam na gestão do banco, fizeram empréstimos para os usineiros não pagaram ao Estado de Alagoas, o Estado de Alagoas tomou dinheiro emprestado junto à União para cobrir esse rombo, e aí depois de 97, quando teve aquele colapso em vários estados, surgiu a Lei 9496, quando estas dívidas privadas, em grande parte derivada do Produban, mas não só do Produban, porque o Produban foi um dos mecanismos por onde o quê? O Estado privatizou, mas ele assumiu a parte podre chamada. E ele deu a parte saudável. Deu financiado com dinheiro do BNDES. Que esse é o outro crime, né? Não é só você subavaliar, mas é você vender depois com dinheiro subsidiado. Então, o que nós temos? A dívida de Alagoas, até hoje, no levantamento que eu tenho, 35% da dívida atual, que foi renegociada em 2016 pela Lei Complementar 156, ainda é resultado do Produban. E se nós formos pegar, por exemplo, no Paraná é o Banestado, na Bahia é o Baneb, mas não é só o Paraíba. Não, aí, se você for ver, no Mato Grosso, além do BEMAT, tem a Sanemate, que é a empresa de água que foi privatizada. Ou seja, todas as estatais que foram privatizadas, elas foram, entre aspas, saneadas, a dívida pública foi convertida porque era dívida privada. Então, este é a grande questão. Aí, olha só, o Estado de Alagoas, ele também faz o quê? Ele faz renúncia fiscal. Simplesmente é em torno de 700 milhões por mês. Esta burguesia regional e aliada à burguesia internacional, ela recebe renúncia fiscal em torno de 700 milhões. E aí, quando você vai comprar num grande atacadista daqui, você pegou o Bolsa Família, foi lá, pagou o imposto, o ICMS, e esta grande empresa, que não gera muito emprego, ela vai pegar esse imposto que você pagou e vai ficar com ele. Esse é um aspecto. Mais que isso. Além disso, o Estado de Alagoas paga aproximadamente 600 a 700 milhões de dívida pública. Dívida pública que a maior parte, se for ver o caráter da legalidade, ela é derivada do maratocismo, ela é derivada de juros extorsivos que foram cobrados, e ela é derivada especialmente antigamente nós chamávamos de acordo dos usineiros, agora nós chamamos de renúncia, mas não é só isso. Esse mesmo Estado, ele tem para receber da União 5,5 bilhões da Lei Candir. Ou seja, a estrutura de desenvolvimento que se montou, potencializando as exportações, permite que o Estado, como Alagoas, baseado na monocultura e no latifúndio, quando ele exporta, ele também não cobra imposto. E a União deixou de fazer isso. Olha, o que a Alagoas tem para receber de volta seria 5,5 bilhões. É metade do orçamento desse ano passado.
Se você pegar Mato Grosso seria quase 54 bilhões, é quase 2 vezes o orçamento do Estado. Ou seja, a Lei Candir, ela é um elemento destruidor. Por quê? Porque você legitima que os beneficiados como é que eu diria? Os beneficiados não pagam impostos. Mas aí é que está. Eu estou chamando isso de Estado gestor da barbárie. Por quê? O Estado que nós temos, o que ele faz? Ele cobra imposto de pobre. Eu ia apresentar na tela que eu encontrei, que a maior parte dos impostos é de pobre, a carga tributária é regressiva. Então, os pobres pagam impostos, esses impostos são destinados para alavancar a acumulação privada, incentivar tudo. E depois, o que você tem? Esse mesmo Estado que faz isso, ele toma dinheiro emprestado, porque os Estados estão na nova etapa de endividamento. Então, ele vai no banco, ou estrangeiro ou nacional, toma dinheiro emprestado a uma taxa de juros mais que isso, submetido à flutuação do dólar, mas o mesmo Estado, da forma da União, o BNDES, ele libera dinheiro subsidiado. Então, a grande questão, e nós procuramos fazer nesse artigo, comparando quanto que seria, por exemplo, deixa eu pegar aqui o caso de São Paulo. São Paulo, só de renúncia fiscal, em 2021, foram 22 bilhões. 22 bilhões. Mas se você pegar o orçamento das 3 paulistas, USP, Unesp e Unicamp, cada ano é 10 bilhões. Só a renúncia fiscal, eu não estou falando da Lei Candir, só a renúncia fiscal é o dobro do orçamento das 3 paulistas. Agora, eu fiz doutorado na USP e todo mundo sabe da dimensão do que significa essas 3 universidades. Ou seja, aí você pega, quanto que São Paulo paga de dívida pública? Aproximadamente 20, aliás, o município é 10, em torno de 12 bilhões. O que se paga de dívida pública, mesmo com a renegociação, dá um orçamento das 3 paulistas. Se você for pegar a Lei Candir dá mais ou menos 140 bilhões. Eu nem tenho ideia, acho que daria uns 150 orçamentos das 3 paulistas. Então, esses detalhes são fundamentais e somente com a existência da auditoria cidadã e dos núcleos organizados em cada estado e da realização da auditoria nos permite dialogar com a população. Por quê? Porque quando nós pegamos documentos oficiais e nós só trabalhamos com documentos oficiais, fazemos a sua análise e criamos uma forma de divulgar para a população vai entender que não é fácil o caráter de classe do Estado. Mas não é qualquer coisa. É uma coisa abusiva. Porque esse mesmo Estado, ele acabou de privatizar aqui a água, ele acabou de privatizar a energia, e a coisa curiosa, a energia daqui foi privatizada por 50 mil, a do Piauí 50 mil também, e a do Rio Grande do Sul também 50 mil. Eu não sou a mãe de Ná, mas eu queria saber exatamente por que 50 mil foi o valor definido no processo de privatização. E depois de privatizado, aí saiu 1 bilhão e 200 do BNDES para a CEAL e para a CEPISA. Então, é exatamente esse caráter de classe explícito que mostra exatamente o quê? Que, de um lado, você está o quê? Alavancando o enriquecimento privado. E, do outro lado, você está potencializando o empobrecimento social. E, no meio dessas duas coisas, a dívida pública. Por isso, é que não é fácil, de certa forma, primeiro, chegar a esse levantamento, mas não é fácil, mas é necessário que nós possamos dialogar com a população. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, porque me empolguei. Então, acho que a grande questão que está colocada aqui é o que é o Estado? Eu estou fazendo essa pergunta. Para que serve o Estado Nacional? Porque o Estado Nacional, quando ele surgiu para o quê? Ele oferecia a possibilidade de investir em saúde, em educação, de criar um mercado nacional, de fazer uma política nacional de inovação. O Estado Nacional, para sua justificativa de existência, ele tinha esta dimensão. Só que agora, o Estado Nacional, ele é algo oco. Porque ele é estatal, mas, na verdade, não tem mais nada. É igual a rodoviária de Maceió. Ela é pública, mas tudo ali é privatizado, é OS, é tudo. Então, eu acho que a nossa grande questão aqui é colocar exatamente o quê? Dinheiro tem. Foi colocado aqui, olha, a Alagoas pagava 13% da receita corrente líquida de juros
agora caiu para, acho que, para 10. Isso aí é o orçamento da saúde. Então, esta coisa que a gente constata quando faz a auditoria é que é necessário levar para a população. Porque aí nós vamos colocar... Olha, o grande drama que eu estou vivenciando com meus alunos lá de Santana. 3 passaram no doutorado, estavam sem bolsa. Mais 3, 2 deles faziam parte... Grande parte deles faziam parte do nosso grupo de pesquisa, que estava indo para as escolas falar sobre dívida, estão sem bolsa. Ou seja, eu fico imaginando como é que fica eu, por exemplo, filho de uma família pobre, que consegui essa trajetória. Eu consegui por quê? Porque existia serviço público, porque existia servidor público, porque existia direitos sociais. E o que nós temos aqui? De um lado, a desconstitucionalização dos direitos sociais e a constitucionalização dos direitos dos rentistas. A emenda constitucional 95, aquilo que Maria Lúcia já havia descrito, mostra exatamente isso. Então, é exatamente esse Estado gestor da barbárie que nós temos que lutar para que a população entenda. Porque aí tem um detalhe também. Os mesmos deputados que estão fazendo as reformas, como já aqui descrita, são os mesmos envolvidos no processo de enriquecimento em cada Estado. É aquela história do Clark Kent e Super-Homem. A Lois Lane não conseguiu perceber que um tem a cara do outro. Por quê? Porque é o conflito entre o público e o privado. E, na verdade, se você for ver, os mesmos que foram responsáveis pelo endividamento público de Alagoas foram os mesmos que se beneficiaram e são os mesmos que estão usando esse argumento dizendo que se não privatizar, o Estado vai quebrar. Bom, eu agradeço o espaço, em seguida eu retorno, porque eu acho que eu já devo ter estourado o meu tempo, porque esse tema eu me empolgo, se não me segurar. Eu volto daqui a pouco, então. Obrigado. Tá ótimo, Menezes, muito grata. Foi super importante você fazer essa comparação, né, entre o sucateamento das universidades estaduais, até no rico estado de São Paulo, né, com o que se gasta com a chamada dívida pública, que os estados já pagaram várias vezes essa dívida. 4 ou 5. Pois é, e os estados perdem receita com a Lei Candir, uma lei federal que deu isenção de imposto estadual, ficaram de ressarcir, mas não ressarciram o que devia, e depois acabaram de fazer um acordo, né? Ano passado, inclusive com o aval do Supremo, os estados concordaram em receber menos de 10% do que tinham direito. E ainda vão receber esse retorno da Lei Candir em 18 anos. 18 anos. Vocês estão vendo por que está faltando recurso para a educação? Esse paralelo que a gente quer passar nessa live hoje, porque vocês não vão encontrar na grande mídia, como a Júnia citou muito bem. A grande mídia, ela não entra na essência desses debates, não é? E coloca a culpa no servidor, não é? Júnia, eu passo para você complementar, que eu tenho certeza assim, que é importante falar para o nosso público. Como é que a gente vai sair disso, né? Qual é a plataforma de luta, né, de um sindicato como o Andes, que você participa da estrutura e da diretoria no estado do Espírito Santo? Como que a sociedade pode apoiar essa luta das entidades que defendem a educação pública de qualidade para todas as pessoas? Obrigada, Maria Lúcia. Cumprimento também o professor Menezes pela ótima exposição, muito elucidativa. Nós precisamos avançar na construção de uma mobilização nacional. E é bem oportuno poder falar disso agora, porque a gente vai ter um ato, hoje é dia 14, né? No dia 16 de março, a gente tem um ato agendado, foi criada há pouco mais de 10 dias, um Comando Nacional de Mobilização e Construção de Greve do Serviço Público Federal em seu conjunto, não apenas da educação. Mas a pauta ela vai incluir não somente as nossas reivindicações por salário, que já acumulam nos últimos 5 anos 50% de defasagem, e nos últimos 3 anos pelo IPCA, 19,9%. Temos essa pauta, as perdas inflacionárias recentes, as perdas históricas decorrentes da desestruturação da carreira, que precisam se manter como nossa mobilização. Mas também está sendo pautado nessa mobilização que arregimenta
e se capilariza por incontáveis sindicatos, centrais sindicais, muitos movimentos que estão conosco. A PEC 32 da reforma administrativa, que é uma das pautas, que é uma descarada e indecente tentativa de transformar o serviço público brasileiro em todas as 3 esferas, no quintal desse mesmo empresariado que já usufrui, dessas mesmas elites financeiras que já usufruem do sistema da dívida. E, além da PEC 32, que a gente conseguiu, com fortíssima mobilização no ano passado, brecar em 2021, ocupamos sessões das comissões antes de chegar na plenária da Câmara, não deixamos chegar na plenária da Câmara, fizemos escracho no aeroporto semanalmente por cerca de 15 ou 16 semanas consecutivas em Brasília, na que ficou conhecida como Jornada de Lutas. Fizemos escracho dentro de voo, com a presença de parlamentares dos estados. Eu fiz isso várias vezes. Tem parlamentar que passa por mim e quase já está chamando a polícia. A gente teve várias... E o que aconteceu, portanto? Além da PEC 32, tem também a Emenda Constitucional 95, que também é objeto dessa mobilização que avança em seu fortalecimento. Nós entendemos que essa luta contra essas pautas nos deu um sentido de uma percepção de como o serviço público pode contribuir decisivamente para tocar essa luta. E aí eu vou incluir a Auditoria Cidadã da Dívida, a Auditoria da Dívida Pública, né? Todas as mobilizações, invariavelmente, tinha essa pauta nas faixas, tínhamos a pauta da dívida pública como é que a gente fala? Como é que é mesmo? Na paisagem de protesto, né? A paisagem de protesto sempre tem a auditoria da dívida como pauta. Então, eu acho que é importante dizer que se essas greves que a gente está tentando construir, por exemplo, se elas não forem uma greve do conjunto do serviço público, compreendendo que todas essas lutas que estão agora, elas se capilarizam para todas as áreas da vida social, convocando necessariamente, isso a gente precisa avançar e muito, convocando o setor produtivo, e não apenas o serviço público, não apenas a educação pública, né, para que a gente aumente ainda mais a força dessa mobilização. Então, no dia 16 de março, que é quarta, né, hoje é segunda, gente, quanto que é 16 de março? Hoje é dia 14. É quarta-feira. É quarta. Não estou conseguindo raciocinar aqui, imagina. Quarta-feira. Então, temos essa mobilização com ato unificado em Brasília. E, claro, como é que a gente vai sair disso? Eu não sei como é meu tempo, acho que já estou encerrando, né, Maria Lúcia? Não podemos... pode acabar de explicar, tranquila. Eu acho que é uma orquestração de estratégias de construção de ação política, que elas se orquestram de várias formas. Nós não podemos abandonar jamais as ruas, nós não podemos abandonar jamais o instrumento de luta da classe trabalhadora, que é a greve. Mas nós tampouco podemos abandonar a luta parlamentar e jurídica, que tem sido encampada maravilhosamente pelos coletivos e pela própria auditoria, em conjunto com uma construção cotidiana, sistemática e intransigente da consciência crítica de nosso povo sobre quem nós somos, quem nós podemos vir a ser. Isso se faz com educação. Isso se faz com movimentos de capilarização da classe trabalhadora, quer dizer, de sindicatos, de várias iniciativas que podem estar em vários campos da vida social. Isso também se faz com arte e cultura. Sem arte e cultura, nós não alcançaremos a consciência crítica sobre a nossa condição, a nossa história. Que horizonte se coloca diante de nós como potência, né? Então, quando a gente vai falando, pensando nessas questões, a gente vai lembrando, quando a Maria Lúcia fala sobre outros temas que atravessam, que são o tempo todo articulados com essa discussão sobre a dívida pública, sobre o sistema da dívida, a gente vai entendendo como está tudo integrado. E, portanto, essa integração já natural de todas essas questões, né? Elas nos convocam à esperança, nos convocam a um horizonte utópico de perseguirmos, porque estamos juntos, porque as causas elas se dão de modo integral, as consequências, né? Elas se dão de todo esse desmonte, de toda essa rapinagem que se processa do nosso estado, na direção do nosso estado, as consequências se dão
de modo integrado, na saúde, na educação, no preço do gás, em tudo que a gente está vivendo de desmonte. E, portanto, podemos também construir essa consciência coletiva de que a nossa luta é comum e de que nós precisamos superar esse modo de produção capitalista, né? No horizonte estará a nossa tarefa, né? Eu agradeço muito pela oportunidade e desejo que se fortaleça essa mobilização e a própria Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil inteiro. Com certeza, Júnia, gratidão. Olha, estarei participando desse ato, viu, na quarta-feira. Alguns sindicatos já me convidaram, eu vou fazer uma fala. E é muito importante isso que você falou. O jogo, gente, o jogo do modelo econômico que produz escassez num dos países mais ricos do planeta é um projeto. É um projeto desenhado para dar esse resultado de escassez para a maioria. Porque para uma minoria oligárquica, aí é abundância, né? Os bilionários ficaram mais bilionários ainda agora na pandemia, enquanto a maioria está pagando a conta. Então, na campanha É Hora de Virar o Jogo, que é uma campanha viva, ativa, está lá na página da Auditoria Cidadã, quem ainda não acessou, acesse, tem 24 vídeos curtos. E a gente vai explicando os eixos que sustentam esse modelo econômico que atua no Brasil, produtor de escassez. E, no final, Júnior, exatamente a conclusão é essa que você acabou de falar aí. A luta é uma só, porque tudo se interliga, né? A questão da dívida, por exemplo, olha bem a centralidade da dívida, gente. Qual é a razão do teto de gastos? Aliás, não é teto de gastos, é teto de gastos sociais. Porque o gasto com a dívida está fora do teto. E por que então veio o teto? Para sobrar mais para a dívida. O que está por trás de todas essas contra-reformas que a Júnia também mencionou? A trabalhista, da Previdência, agora essa absurda administrativa, que não tem nada de reforma administrativa, é desmonte do Estado. Né? O que está por trás dessas contra-reformas? Sobrar mais dinheiro para a dívida. O que está por trás das privatizações insanas? Ligado aí com o preço do gás, muito bem lembrado, que é o drama de famílias aí, um número enorme de famílias no Brasil. O que está por trás do preço abusivo do gás, da gasolina, do preço do transporte? A privatização das refinarias. A preço de nada, entrega de patrimônio público. Por que entrega patrimônio? Para pagar a dívida. Então, a centralidade da dívida, ela grita, né, Jônia? Ela está aí gritando. E ainda tem muita gente que ainda fica defendendo o sistema da dívida, falando que é só rolagem, que se diminuir o juro está tudo bem. Não, gente, não. Tem que fazer auditoria para parar os mecanismos de roubo. Tem que parar, não adianta colocar pano quente, não é? Então, reforçar a luta da auditoria, reforçar a luta por uma educação de qualidade no âmbito federal e no âmbito dos estados. Nós temos aqui algumas perguntas, eu vou ver aqui as que o nosso pessoal enviou para encurtar um pouco. Aí, professor Menezes, o seu complemento, eu vou te pedir para colocar na hora aí de abordar as perguntas. Vou fazer poucas, porque a gente já está aqui com quase uma hora de live. Olha, não falei do professor Ramiro, ele está aí escutando a gente, manda saludos desde o Uruguai, viu? Querido professor Ramiro, sempre presente. A querida Lujan Miranda, que foi lembrada pela Júnia, também manda um abraço, parabéns para mim, para a Júnia, para o Menezes, por esse debate, um tema fundamental e tão desvalorizado em nosso país. Não é? A gente está aqui para não deixar esquecer, Lujan, e lembrar de Darcy Ribeiro, que o Menezes citou, e da professora Lisete, né, que acabou de nos deixar, e
tantos lutadores e lutadoras em defesa da educação, nós não deixaremos essa bandeira arriar jamais. O Paulo Lindeser coloca aqui, entre 2018 e 2021, os governos Temer e Bolsonaro pagaram cerca de 623 bilhões só de atualização monetária e cambial da dívida. Olha só, Júnior, você citou aí quantos anos sem reposição inflacionária para trabalhadores do setor público, né? E nem com greve, não tem. O governo fala que não tem dinheiro. Agora, para a dívida, só de atualizar 623 bi. Gente, é um negócio assim, é impensável. E essa atualização da dívida, gente, é automática. Não tem que fazer greve para conseguir, não, viu? É automática, já vai ali na conta. E ainda por cima, é contabilizada como amortização. Mas isso é juro. A atualização é parte dos juros, mas vai lá contabilizada como amortização. E os defensores do mercado vão lá e falam, não, isso é só rolagem, tá tudo bem. Não é, não. Ó, o Magé Menes coloca o sucateamento do INEP, do próprio MEC, das universidades, dos institutos federais e outros instrumentos de educação no âmbito federal se impõem também sobre estados e municípios? De que modo? Aí Menezes pode ilustrar como se reproduz, né, o sucateamento da educação. O Rodrigo Souza, que bom tê-lo aqui, Rodrigo, é um estudioso também da dívida pública, tem artigo dele publicado na página da Auditoria Cidadã. Ele pergunta para o professor José Menezes, como o marxista pode ler o sistema da dívida? O professor Nildo Urique está aqui conosco, que honra, professor Nildo, precisamos chamá-lo para uma live conosco. Estatização do sistema bancário e fechamento da conta de capitais já. Sem essas medidas, não haverá futuro algum. Ó, professor Nildo Urique, radical, hein? Estatização do sistema bancário. Agora, professor Nildo Urique, se estatizar o sistema bancário e não enfrentar o sistema da dívida, olha o que está acontecendo. Olha como atua o Banco do Brasil hoje. Reproduzindo o sistema. Então, agregar aqui na estatização do sistema bancário, fechamento de conta capitais, a auditoria dessa dívida, para parar os mecanismos. A Marta Botião, gratidão por essa luta da Auditoria Cidadã. Onde estão os jovens que vão para as ruas? Onde estão os professores? Esse povo parece anestesiado, hipnotizado. Marta, os professores estão aqui, ó, no debate. A professora Júnia acabou de fazer uma convocação para a luta, para a rua, no dia 16. Vem com a gente. O professor Alberto Chirone, muito bem-vindo também, faz uma pergunta para ambos. É viável cobrar os oligarcas brasileiros? O Fórum Popular. O que os professores acham do Sistema Nacional de Educação que foi aprovado no Senado? Não sei se vocês viram, essa semana o Senado aprovou um projeto, eu vou mandar por WhatsApp aqui para vocês, um projeto que se arrasta há anos e que mostra o descaso, né, com a educação. É um projeto que tenta transformar a educação numa espécie de SUS da educação, um sistema integrado, federal, estadual, municipal. Aí a pergunta para vocês dizerem o que acham. E o que acham da proposta de federalizar todo o ensino público no Brasil? São ideias que surgem assim no debate, não é? Bom, tem várias outras questões, gente, que eu não vou colocar aqui. Agradeço a todas as pessoas que enviaram, agradeço a todas as pessoas que estão fazendo saudações. A minha xará aqui da UNB, professora Maria Lúcia Leal, que está aqui também, e vários parabenizando vocês por esse fundamental debate, informações que estão trazendo sobre educação. Então, eu vou passar a palavra agora primeiro para a Júnia, para ela trazer as suas contribuições finais e já pode fazer o fechamento, Júnia, para a gente conseguir ficar no horário. Gratidão. Muito obrigada, Maria Lúcia.
Nem todas as perguntas levantadas me dão condição para responder. Eu vou só mencionar que esse projeto aprovado no Senado, que cria o Sistema Nacional de Educação, ele era previsto no Plano Nacional de Educação de 2014, ele era previsto para ser implementado até 2016, isso não aconteceu. Então, ele volta com essa proposta que ainda requer, eu vou confessar, né, pelo menos de minha parte, maior familiarização, né, mas, de fato, de modo que se integrem as ações, os programas, os investimentos, como se fosse um sistema único, como dito pela professora Maria Lúcia Fatorelli. Qualquer alteração na estrutura da educação brasileira neste momento é extremamente temerária. E por que eu digo isso? Porque a gente está num estado de total desmantelamento de tudo, né? E ainda numa situação de pandemia. A gente tem dificuldade de mobilizar categorias, as organizações sindicais, as centrais sindicais, como um camarada sempre falava, elas têm se dedicado a uma gestão cotidiana das derrotas. Então, a gente não vai endossar, né, alterações. A gente tem, por exemplo, a PEC 32, que esteve na pauta, eu já estou encerrando, que propõe alterações profundas na estrutura mesmo da natureza do Estado brasileiro. Não que nós queiramos nos fiar na Constituição de 88, como se ela desse conta de fato, endereçar a chaga de nossa história, que é a desigualdade social. Mas, pelo menos, a gente não quer que mexa de modo a desmontar o que a gente tem. Mas que a gente... Então, assim, essas mudanças estruturais, a gente vê com muito pé atrás e com muita atenção, e precisamos estudar, analisar e realmente nos mobilizarmos, né? Um momento de gravíssima condição para os trabalhadores, estamos morrendo, adoecendo, né? E, portanto, precisamos afirmar que não arregaremos, que não arredaremos o pé, e a gente precisa aí fortalecer quem está na luta, né? Dia 16, então, eu convido todo mundo e deixo um abraço e agradecimento também, reiterado. Gratidão, Júnior, estaremos nas ruas. Um beijo para Nildo Ouriques e um abraço, esse camarada querido aí das lutas. Certo. Menezes. Bom, eu acho que uma das questões, quando se fala de o que fazer, a primeira coisa é que é importante que o que estamos fazendo aqui no Brasil talvez seja a melhor experiência de todos os demais outras experiências. Mas só que tem um detalhe. Os mecanismos do sistema da dívida, eles não são exclusivos e não atuam apenas no Brasil. Eles atuam no Uruguai, e Ramiro sabe muito bem disso. Na Argentina, nós estamos vivendo agora um novo acordo do FMI. Ou seja, em todos os países, nós temos o sistema da dívida agindo e determinando os princípios da política econômica e, por sua vez, da política monetária. Então, é necessário que façamos uma luta internacionalista no tema da dívida. Nós falamos até sobre isso, Maria Lúcia, na semana passada, né? A importância de se ter a sincronia do processo de auditoria, de mobilização e que leve a algo que já aconteceu no Equador. Mas também tem um detalhe. Ocorreu a auditoria na Grécia, Maria Lúcia participou e vários outros. E o que aconteceu? A estrutura de poder, ou o que se pode chamar de grupos progressistas, ou não implementaram aquele movimento. A população disse, acima de 2%, queremos que seja cumprido o que vocês propuseram. O que aconteceu? Fizeram a traição. Então, esse é um problema porque o negócio é o seguinte, a auditoria, ela é algo de... Só para vocês terem uma ideia. Quando, em 1918, os russos fizeram a moratória da dívida, e com esse dinheiro foi possível fazer o enfrentamento dentro da Guerra Civil, mas tudo isso começou em 1905, porque o Manifesto Financeiro foi feito em 1905. Ou seja, tinha-se como horizonte tudo isso. Então, me preocupa bastante quando grande parte da esquerda, ou a majoritária,
em todos os países, praticamente tentando ser palatável ao sistema da dívida e a seus ajuntados, tenta criar a ilusão de que é meramente uma questão técnica, que se você encontrar um mágico que vai alterar a política de... É ilusão. E, olha, os governos progressistas na América Latina não fizeram nada, praticamente, salvo o caso do Correa. Então, esse é o problema. O problema é exatamente o quê? É que a luta pela auditoria, ela é que tem que ser parte de uma luta de emancipação, efetivamente. Agora, qual é a importância da gente? É que é um processo de politização. Para a população de Alagoas e vários outros, elas começam a perceber o caráter de classe do Estado. Por mais que a gente não consiga, no primeiro momento, fazer a auditoria e levar a consequência disso, a gente consegue politizar, a gente consegue formar novas pessoas e ter movimento permanente. Então, eu só queria voltar aqui, falar do sucateamento dos estados e municípios. Olha, cada estado, se nós tivermos uma lei de teto de gastos federal, este mesmo mecanismo foi aprovado quando se, por exemplo, como se fez a renegociação das dívidas. Você tinha o compromisso de fazer o pacote completo, que era o quê? O teto de gasto acabou fazendo parte indiretamente. Mas, então, não é uma política só federal, é uma política que os municípios acabam fazendo. Como marxista, como trabalhar o sistema da dívida. Olha, eu acabei de colocar aqui que só a auditoria, ela tem um papel, mas ela, como auditoria, ela tem que ter um papel também de participar das sociais, dos movimentos sociais. Agora, o grande problema nosso é que hoje pouquíssimos partidos encampam essa bandeira. Por quê? Porque é uma bandeira de transição. E quem é que está preocupado com transição, efetivamente, de parte da esquerda? Não, está preocupado em montar uma nova frente popular, uma nova conciliação de classe. Ou seja, infelizmente, esse é o limite que se tem do que se pode chamar de esquerda. Ou seja, abandona-se qualquer perspectiva de transformação efetiva e tenta-se ser palatável a setores da burguesia e achando que, mudando a sigla, porque se você for ver, os governos do PT, do PCdoB, na questão da dívida, todos trataram da mesma forma. Todos trataram da mesma forma. Quando houve o STF lançou uma liminar, e essa liminar retirava o anatocismo, todos os governadores renunciaram a qualquer reivindicação para pressionar a súmula 121 ser efetivada e partiram para a livre negociação. E aí veio em 2016, se fez o quê? Um novo ciclo de dívida, as privatizações, o pacote completo. Esse é o problema. Então, a gente não pode ter a ilusão de que, não, no momento atual, nós temos uma coisa que identifica os vários partidos que estão nas várias dimensões do poder, que é aceitar o sistema da dívida como só tentar criar uma ilusão de que vai passar verniz aqui, verniz ali. Então, nós já sabemos exatamente o quê? A reforma administrativa, a PEC 32, ela já foi aprovada na maior parte dos governos, inclusive de esquerda. Os cortes nas universidades baianas, os cortes... Ou seja, a gente tem que ser bem claro e mostrar quais são os limites da esquerda que está se propondo a criar uma alternativa. Bom, deixa eu só fechar aqui. A estatização do sistema bancário, eu não vou, que aí eu precisaria de mais tempo. Onde estão os jovens, já foi colocado. É viável cobrar das oligarquias? Olha, o problema nosso é que nós temos algo muito mais delicado. É que hoje não são apenas as oligarquias, o sistema financeiro, que ganham com o sistema da dívida. Hoje, com a reforma da Previdência feita em 2003, com a instituição dos fundos de pensão, nós fizemos o que praticamente todos os demais países fizeram, que é o quê? Hoje, na dívida pública, ela não só alimenta os banqueiros e os rentistas. A dívida pública é o mecanismo por onde... Vamos pegar os fundos de pensão aqui o fundo de pensão dos servidores. 95% do dinheiro dos trabalhadores do serviço público estão dentro, comprando título da dívida pública.
Olha só a delicadeza. Acaba-se com a Seguridade Social, privatiza-se e submete os fundos de pensão a comprar título da dívida pública. Depois, o que eles vão fazer? Aí eles vão comprar as ações de determinadas empresas e depois eles vão gerenciar as empresas. E aí é o ápice da conciliação de classe. Vocês imaginam, por exemplo, há 4 anos atrás, como que era o conselho de administração da Vale? Era Previ, era Bradesco, não sei quem. E aí, como é que se faz para discutir esses segmentos opositivos, em tese, discutindo seus objetivos? Os mesmos. Um quer que aumente o grau de exploração, porque vai ter mais dividendos para pagar a previdência privada. O outro quer que aumente os dividendos, porque é parte da mais-valia que ele... Então, é isso. A gente tem que ter a noção exata da delicadeza que se chegou no processo de privatização, aonde a Seguridade Social foi parte disso. E hoje, quem é que está querendo acabar com as universidades? O setor bancário é quem está comprando, quem participa. Há um processo de fusão e aquisição gigantesco. E eu suspeito até que comprando com dinheiro do BNDES. Então, eu encerro por aqui colocando, mais uma vez, a importância da existência do serviço público, e se não fosse servidor público, eu não seria hoje professor. Mas grande parte da população brasileira estaria numa situação muito mais difícil. Então, não se trata apenas de defender o serviço público, mas de defender um direito fundamental que foi transformado em mercadoria. Bom, mais uma vez, agradeço a todos e todas, e mais à frente estamos aí, continuando na luta, e sempre procurando organizar em cada estado os núcleos, porque é assim que nós vamos dialogar com a população, é assim que nós vamos conhecer e revelar o caráter de classe que o Estado tem, mas que grande parte da população não percebe. Obrigado. Gratidão enorme, Menezes. Você falou aí da parte dos títulos que está com os trabalhadores, né? Eu não sei se o Vinícius consegue colocar um gráfico que eu mandei para ele agora aí no WhatsApp, que é um gráfico atualizado, porque, Menezes, o gráfico que está lá na página do Tesouro está errado. Eles não colocam lá os 2 trilhões de títulos que estão com os bancos, que ele doa para o Banco Central e o Banco Central usa para remunerar os bancos. Nós fizemos o cálculo correto. Você consegue colocar na tela aí, Vinícius? Está no seu WhatsApp o gráfico. Vamos ver se ele vai conseguir colocar. Porque eu mandei agora para ele. Vamos ver se ele vai conseguir. Nós fizemos o cálculo, eu vou falar aqui só se ele não conseguir, depois a gente coloca aí vai fazer uma matéria. 18% dos títulos, Menezes, estão com previdência. 43% com bancos, 19% com fundos. Aí, ó, olha aí, 19% com fundos de investimento, 8% com estrangeiros, 3% com seguradoras, o próprio governo fica com 4% e outros 5%. Dentro desse outros aí, está o Tesouro Direto, que é 1%, tá? Então, veja bem, nessa previdência aí, 18%, estão os fundos de pensão de trabalhadores, mas estão também as previdências privadas, vendidas aí como mercadoria pelos bancos e sem garantia nenhuma de aposentadoria no futuro. Depende do mercado, tá? Vai depender do funcionamento do mercado e pode virar pó, como já vimos na história várias vezes, né? Esse gráfico aí dos detentores dos títulos é muito importante e olha só, a gente só sabe por setor econômico onde é que estão os títulos da dívida. Mas quem são? Quem são esses bancos aí que tem quase a metade dos títulos? Quer dizer, quase a metade não, né? Tem 43, mas tem os 19 ali também, a seguradora também. Gente, a maioria está no sistema financeiro, tá? Pode parar de compartilhar, Vinícius, para a gente encerrar essa live. E olha, gratidão enorme, professor Menezes, professora Júnia,
pelo tempo de vocês. Sabemos que os dois têm uma agenda aí lotada, né, de lutas e de demandas nas universidades. Gratidão por esse tempo, por todas as informações trazidas. Fica aí, gente, quero reforçar a convocação que a professora Júnia fez para o dia 16. Esse ato, não é, em defesa do serviço público, em defesa do país, dos direitos sociais, não é? Então, vamos todos juntos em compreender que o jogo é um só, é uma luta só de todos nós. Ela tem várias facetas, sem dúvida, mas tudo isso se unifica na luta por uma vida digna para todas as pessoas, respeito à natureza e garantia de direitos sociais. Nós não podemos abrir mão disso, não podemos abrir mão que o Estado garanta uma dignidade de vida para o povo brasileiro, investimento em educação. A educação emancipa, a educação abre as mentes, ela é o caminho. Então, fica aqui uma grande homenagem a todos os professores e professoras nessa live que pautou aqui o tema da educação e aguardamos todos vocês aí no dia 16 nessa luta. Quero dar um abraço aí a todos e todas que estiveram conosco nessa live, os que vão assistir depois. Compartilhem, curtam. Amanhã vai haver uma live do Núcleo São Paulo. Nós vamos falar sobre securitização, que é o próximo passo, né? Essa dívida ilegítima aí que está aí nos estados, nos municípios, agora vai passar por uma reciclagem, um aprofundamento da financiarização no âmbito do Estado, com a tal da securitização. Podem pegar o link lá na página da Auditoria Cidadã, já está noticiado. Aguardo vocês amanhã e na próxima segunda-feira temos mais live. Forte abraço, gratidão, Júnia, gratidão, Menezes, todos estiveram aqui. Agradeço. E a equipe da auditoria também. Obrigada, gente. Boa Até noite. mais. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade, temos que fome passar. E que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar descobertas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.
bota a mão na consciência.